Arnaldo Iesi Júnior é diretor da BorgWarner do Brasil, um dos principais fornecedores de turbocompressores do mercado brasileiro. Arnaldo, o mercado de turbos tem superado todas as expectativas que se colocou sobre ele no começo do ano. Afinal de contas, vai crescer quanto este ano? Bom, realmente o mercado de turbo está aí superando as expectativas, principalmente em função da entrada da nova lei de emissões Euro 5, que entra em vigor no início de 2012. Então isso tem gerado uma demanda de todos os fabricantes de veículos e motores em se desenvolver, motores com mais tecnologia, e aí que entra aí os nossos turbocompressores, E observamos também uma tendência aí de entrada e utilização de cada vez mais de turbos de duplo estágio, em função de benefícios aí não só de emissões, mas também de consumo de combustível. Então, com a entrada aí do Euro 5 para o mercado de veículos pesados, nós estimamos hoje em torno de 40% de aumento na nossa receita em relação a 2010, então 40% para 2012 em função desses novos produtos entrando em produção. Isso porque o mercado de turbos no Brasil está intrinsecamente ligado ao mercado de caminhões, não é isso? Com certeza. O mercado de turbos no Brasil hoje ele é basicamente ligado ao mercado de caminhões, como você falou, mercado de ônibus e alguns veículos off-road fora de estrada, como tratores. Não existe ainda uma legislação de emissões para tratores, mas a gente já vê uma tendência de alguns fabricantes de tratores utilizando mais e mais turbos em função do benefício de consumo de combustível. Mas é um mercado, realmente o carro-chefe são os caminhões. E quais seriam as grandes tendências, em linhas gerais, de que tipo de turbos vai se usar daqui por diante? Um dos nossos desejos, expectativas aí para o futuro é que com o downsizing dos motores, o turbo seja aí a penetração do turbo aumente também para outros segmentos de veículos, como o segmento de veículos aí de picapes utilitárias e de veículos de passeio. Motor ciclo-Otto. Motor ciclo-Otto, isso. Então, para motores a gasolina, com o downsize a gente enxerga essa possibilidade da entrada de turbos, que é uma tendência já que já está acontecendo lá na Europa. E nós temos toda essa tecnologia nos nossos centros de engenharia, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, para trazer e produzir no Brasil esses turbos assim que o mercado local demandar. E você enxerga essa perspectiva para logo, para 1 ano, 2 anos? É difícil precisar exatamente para quando, mas se a gente observar o que aconteceu na Europa, o grande driver da entrada de turbos para carro de passeio e motor ciclo-Otto foi a lei de emissões. Infelizmente, no Brasil, para veículos de passeio, nós ainda não sabemos qual vai ser a próxima fase do CONAMA. Não existe um planejamento ainda. Mas eu acredito que, de novo, não só pelas emissões, mas o turbo traz também benefícios como redução no consumo de combustível, que com a utilização dele, várias montadoras já estão de olho fazendo testes de engenharia avançada, então é uma relação aí, a questão é a relação custo-benefício, Até que ponto vale a pena você introduzir alguns componentes a mais no motor e que benefício você vai ter com esses componentes, por exemplo, o turbo. Num horizonte mais próximo, em 2011, como você estima que vai ser a evolução desse mercado de turbos? Eu acho que para 2011 nós vamos continuar com o mercado de turbos somente para veículos comerciais, De novo, caminhões aí é o carro-chefe. Existe aí para esse mercado, para esse segmento, um potencial de aumento de volume em torno aí de 10% por ano que vem, principalmente puxado pelo efeito da antecipação de compra, no segundo semestre de 2011. Então nós temos recebido consultas de... Efeito da entrada em vigor do Euro 5. Efeito da entrada em vigor do Euro 5. Então nós temos, por exemplo, recebido consultas de vários clientes, solicitando aí capacidade de produção para um aumento eventual de 20% em relação à demanda atual para o segundo semestre, efeito aí da antecipação de compra pela entrada do Euro 5 em janeiro de 2012. Isso porque o motor Euro 5 é mais caro. E o turbo para Euro 5 é mais caro?
Assim como o motor, o turbo também ele apresenta um conteúdo tecnológico aí, superior aos produtos atuais, né? Então, assim como o motor, o turbo também ele tem um custo aí, vamos dizer, mais elevado que os turbos atuais, mas novamente é uma questão de custo-benefício, né? Esse custo a mais ele compensa pelos outros benefícios em termos de emissões e consumo de combustível que o motor e o turbo Euro 5 vão trazer. Você vai necessitar, a BorgWarner vai necessitar investir em aumento de capacidade? Hoje nós estamos utilizando aproximadamente 85% da capacidade instalada, então nós ainda temos espaço no terceiro turno para ampliar a capacidade sem grandes investimentos. A partir de 2012 nós vamos estar investindo não em aumento de capacidade, mas em melhoria dos processos produtivos. Como o produto, o turbo, tem um conteúdo tecnológico superior, a gente precisa também dar um upgrade nos processos produtivos para produzir essas peças de conteúdo superior. Então são mais melhorias de processo produtivo, máquinas com uma tecnologia diferente, né, linhas de montagem mais automatizadas aí, com mais controles, né, para produzir esses produtos aí mais complexos. Arnaldo, muito obrigado por sua entrevista à Automotive Business TV. Eu que agradeço, obrigado.